Beleza, galera? Vamos dar continuidade então. Agora a gente vai ver mais a parte final da nossa aula. A gente viu esses mecanismos renais de forma resumida, tá? E muito interessante, quando um paciente então vai apresentar algum processo de lesão renal, o rim começa a entrar em insuficiência, ele vai manifestar rapidamente isso, tá? E em algumas patologias, principalmente as patologias cardíacas, quando o paciente evolui para uma disfunção renal, isso é um péssimo prognóstico, tá? O edema também é um sinal muito ruim da clínica. Então, um paciente com edema de membro inferior, ou quando ele evolui para uma anasarca, que é aquele edema generalizado, isso pode indicar uma disfunção do sistema renal como um todo. Em alguns casos também disfunção da função hepática, porque o fígado perde a capacidade de produzir determinadas proteínas, tá? Então isso está associado a uma evolução rápida, uma evolução para a morte. Beleza, pessoal? Existem alguns critérios para a gente identificar a lesão renal, tá? E a lesão renal, ela pode ser considerada quando a gente tem anormalidades nessa função. E essas anormalidades elas ocorrem aí em torno de uns 3 meses. O paciente ele vem no primeiro, no segundo, no terceiro mês apresentando anormalidades, disfunções, diminuição da taxa de filtração glomerular, tá? E quando ele apresenta essas alterações e no exame sanguíneo, exame AS, a gente consegue ver algum marcador dessas alterações, um marcador de dano, uma excreção aumentada de creatinina, de ureia, isso vai indicar que essa pessoa está sofrendo um processo de lesão renal. Tá? Uma taxa de filtração glomerular inferior a 60 ml por minuto, a gente viu que essa taxa ela chega a 125, mais que o dobro que isso aí, isso em torno de mais de um mês, 2, 3 meses, tá? Com ou sem lesão renal. Isso vai indicar, então, que esse rim pode estar entrando em falência. E aí, essas características clínicas, muitas vezes elas não precisam de uma evidência de imagem, tá? Então, você simplesmente pelo IAS, pelo relato do paciente, pela observação do paciente, você pode deduzir que a função renal está prejudicada. E aí você vai encaminhar ou solicitar esse paciente para avaliar ali através de uma tomografia ou etc. os rins, beleza? Existem alguns marcadores que são clássicos da lesão renal, da progressão da lesão renal. A gente tem a proteinúria, então a gente tem uma razão albumina-creatinina em torno de 30 miligramas por grama, então a gente dosa ali a albumina plasmática juntamente com a creatinina excretada, a gente avalia essa diferença, isso pode indicar a presença também de proteinúria e de lesão renal, tá? Anormalidades dos sedimentos urinários, então quando a gente tem aumento dos cilindros celulares sendo excretados, tá? Cilindros granulares sendo excretados com maior evidência, também a gordura, tá? Então esses compostos que são metabolizados pelo rim, quando a gente tem um aumento ali sucessivo, pode indicar também uma lesão renal. E os exames de imagem, como eu falei com você, tá? Anormalidades no tamanho do rim, assimetria ou diferenças no tamanho, na função renal, irregularidades na forma, então a gente pode ver a presença de cistos, cicatrizes, tá? Lesões expansivas, cálculos renais, tá? Hidronefrose, estenose, etc. Tá? Outra forma de avaliar isso é através da avaliação de anormalidades na composição do sangue e da urina. Tá? Então a gente tem a síndrome nefrótica, tá? Algumas síndromes tubulares. Aí essas síndromes tubulares, elas são responsáveis em grande parte dos distúrbios eletrolíticos, tá? Como o processo de acidose, tá? Um processo de hipo ou hipercalemia, glicosúria renal, tá? Fosfatúria renal, ou seja, essas eliminações exageradas ou retenções exageradas por parte do tecido renal. Beleza, galera? Então a gente consegue avaliar isso e por meio de uma avaliação sequencial no espaço-tempo a gente indica que esse rim está sofrendo um processo de lesão. Existem alguns critérios de diagnósticos atuais, tá? Então quando a gente observa um aumento da creatinina plasmática maior do que 0,3 miligramas por decilitro dentro de 48 horas e esse aumento ele vem subindo a cada dia,
tá? E esse aumento, ele vem aumentando em torno de 1 a 1,5 em relação ao basal anterior, tá? Isso pode indicar, então, um nível de insuficiência. E o que seria insuficiência? A insuficiência renal, o próprio nome fala, é quando o rim perde a capacidade de realizar sua função. E ela vai ser sentida principalmente quando o volume urinário diminui, tá? Além das lesões, dos marcadores de lesão, a gente identifica um processo de insuficiência quando o volume de urinário diminui, que a gente chama de oligúria, ou quando ele está ausente, que a gente chama de anúria. Tá? Então a gente pode identificar com esse aumento de creatinina plasmática e também o aumento da ureia excretada. Tá? E quando esse volume urinário ele diminui para menos do que 0,5 ml por quilo por hora nas últimas 6 horas. Então, quando esse paciente ele começa a entrar no risco renal, a gente tem que começar a observar ele diariamente. Tá? Então, a gente vai fazer a observação do dia 1, observação do dia 2 e observação do dia 3. Se houve um aumento aqui esporádico de em torno de 1,5 miligramas por decilitro de creatinina de forma seguida ou somática, isso vai indicar que esse paciente pode estar entrando num quadro de insuficiência. Beleza, galera? Então a gente tem algumas tabelas, alguns critérios de classificação. Isso é interessante. Por exemplo, você está trabalhando num hospital que não implementou essas tabelas. Então, você que tem esse conhecimento, você pode ir ali na sua equipe multiprofissional e falar, olha, a gente pode usar os critérios Rifle de classificação, os critérios AKIN, tá? Então, esses critérios eles vão avaliar quanto ao risco da injúria, a falência da função renal, ou a baixa, ou o estágio final de doença renal, beleza? Indicando aqui nesse caso que o paciente vai precisar de transplante renal ou de terapias de substituição renal. Então, até esse nível aqui de falência renal, onde a gente vai ter um aumento de creatinina em torno de 1,5 a cada dia, diminuição da taxa de filtração glomerular, beleza? O volume urinário menor que 0,5 ml por quilogramas nas últimas 6 horas, até esse ponto aqui a gente consegue corrigir a nível clínico, tá? Agora, a gente diminuiu uma persistente diminuição da taxa de filtração glomerular e uma persistente diminuição seguida aí por mais de 4 semanas, 8 semanas, e isso geralmente vai desencadear a um processo de insuficiência renal crônica, tá? Ou uma falência renal total, e esse paciente vai precisar de terapias de substituição renal. Essas terapias de substituição renal, elas têm que ser feitas semanalmente, tá? Então a gente tem a diálise peritoneal, onde a gente vai lavar o peritônio desse paciente, tá? Geralmente de 2 a 3 vezes por semana. A diálise peritoneal é feita no próprio leito, tá? Ou a hemodiálise. A hemodiálise, ela pode ser feita no próprio leito também. Em alguns hospitais é feita no próprio leito, tá? Ou em outros hospitais, outras unidades, existe uma unidade específica para isso. Então, o paciente tem que ser encaminhado para realizar a hemodiálise. Beleza? Então, esses critérios são bem interessantes. Por exemplo, o critério Rifle ele vai avaliar em risco, injúria. Tá? Então, quando a gente tem esse aumento por 2 dias seguidos da creatinina plasmática, quando a gente tem esse aumento da creatina plasmática por 3 dias seguidos com a diminuição constante da taxa de filtração glomerular acima de 75%, ou seja, o paciente aqui está praticamente em anúria. Tá? E isso aqui a gente já chama de falência do rim. LOS, ou a diminuição real da função renal aparente por um determinado tipo de tempo, e o estágio final da doença renal. Enquanto o critério AKIN ele é um pouco mais simples, mas ele é basicamente a mesma coisa, ele vai dividir em estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Se o paciente ultrapassar esse limiar do estágio 3, alcançando a anúria em até 72 horas, tá? Esse paciente ele vai precisar das terapias de reposição, de substituição renal. Beleza? Então, a insuficiência renal, quando os rins são incapazes de remover os produtos de degradação metabólica, tá? E também de realizar suas funções reguladoras. Tá? Essas substâncias elas vão se acumular nos líquidos corporais e vão levar à ruptura de funções endócrinas, metabólicas, hidroeletrolíticas e também da regulação ácido-base.
tá? E os órgãos mais sensíveis nesse momento a esse prejuízo vai ser coração e sistema nervoso central, beleza? Então a gente tem uma taxa de mortalidade elevada em relação a doenças propriamente renais e a gente tem uma série de mortes relacionadas à disfunção renal com o paciente internado que não entra nem nesse quantitativo. Então, o paciente ele vem a descompensar devido a uma função renal prejudicada, vem a ser acometido com óbito e lá na causa morte ele vai ter uma outra causa morte determinada, mas essa causa morte foi influenciada por um prejuízo da função renal. Beleza, pessoal? Então, essa insuficiência renal ela é a perda súbita ou quase completa da função do rim. O paciente começa a apresentar oligúria, depois anúria, tá? E ela evolui em horas e dias, tá? Ela é mais observada em pacientes hospitalizados. Então, a hospitalização, eu vou trabalhar isso um pouco na parte de patologia, ela gera um estresse metabólico no paciente. E uma das funções da enfermagem nesse processo é diminuir a taxa metabólica do paciente. A gente tem que diminuir a taxa metabólica do paciente para facilitar o trabalho renal. Tá? Então, manter o paciente em repouso no leito. Se esse paciente às vezes está muito agitado, controlar ele com um certo nível de sedação é interessante. A gente não deve sedar completamente o paciente, mas a gente deve utilizar de meios ali para deixar ele mais tranquilo, para diminuir o metabolismo basal dele. Tá? E essa insuficiência vai se manifestar então com uma ligúria, anúria, tá? Ou a produção de volumes urinários anormais. Tá? Esse paciente com insuficiência ele vai aumentar níveis crescentes de ureia e creatinina, tá? E a retenção de outros produtos de degradação metabólica. Tá? É uma doença grave, tá? E ela deve ser tratada como uma emergência médica. Então, geralmente o paciente com insuficiência renal aguda, quando ele começa a apresentar insuficiência, a gente tem que imediatamente sondar esse paciente, começar a realizar o balanço hidroeletrolítico, tá? O balanço hídrico, beleza? E também fazer o uso de alguns diuréticos. Em alguns casos, eu sempre aconselho o uso do manitol, tá? Mas a gente tem aí, em alguns lugares, o difícil acesso a alguns medicamentos, tá? Então é mais utilizado furosemida e outros diuréticos tiazídicos. Então essa tabelinha ela mostra aqui que seria a eliminação normal, tá? A gente tem de 4 a 6 vezes de eliminação de diurese por dia, isso varia muito, tá? Um volume de 250 a 400 ml por eliminação, então a gente vai eliminar em torno de 2 litros de urina por dia. Ausência de nictúria, beleza? A gente tem o controle do voluntário da micção, então isso é um processo importante, então também da clínica de modo geral, o paciente manter esse controle voluntário da micção. Por isso não é interessante o paciente que está estável, a gente deixar ele sondado por muito tempo, beleza? Porque o paciente deve possuir esse controle normal, voluntário da micção, beleza? E a ausência de desconforto. Então, isso é comum. Agora, nos possíveis problemas, a gente vai ter ou uma diminuição da quantidade de urina, de vezes de urinar por dia, ou um aumento muito grande, a pessoa vai lá, urina toda hora em pequenas quantidades, tá? Uma eliminação menor do que 150 ml por eliminação, um volume urinário muito grande por eliminação, ou seja, essa descompensação ou está urinando um pouquinho várias vezes por dia, ou está eliminando em grande quantidade, também em grandes, em mais vezes ou em menos vezes por dia, isso pode indicar um desequilíbrio. Tá? A nictúria ela é considerada quando esse paciente vai procurar urinar mais de 2 a 3 vezes à noite, tá? Esse paciente ele vai começar a apresentar uma incontinência, um esforço para urinar ou uma retenção urinária, tá? E aqui nesse caso a gente vai trabalhar ele sempre com o diurético e ele pode apresentar algum tipo de desconforto durante a diurese, tá? Uma pressão urinar, dor suprapúbica e aqui essa dor está sempre relacionada com mecanismos pós-renais. Como eu falei lá no início da aula, né, a gente tem as IRAs, né, que são as insuficiências, elas podem ser classificadas de acordo com a sua causa. Ela pode ser uma causa pré-renal, relacionada a hipoperfusão renal, ou seja, está chegando pouco sangue aqui no rim, tá?
ou a gente vai ver que tem outras coisas que influenciam também. Uma causa propriamente renal, do tecido renal, tá? Então, quando esse tecido ele é lesado, tem algum processo de inflexão, inflamação no tecido renal, ou uma causa pós-renal, ou seja, ocorreu uma obstrução aqui do fluxo urinário normal. Tá? As insuficiências pré-renais, a gente tem hipotensão, tá? Então o fluxo sanguíneo diminuído, e ele pode ser ocasionado quando o paciente entra em choque ou por uma desidratação severa. Então é muito importante aquela avaliação do tubor da pele do paciente para a gente entender como está o seu nível de hidratação. As hemorragias, então a perda de sangue, de forma geral, pode contribuir para essa insuficiência. O desempenho cardíaco comprometido, então paciente infartado, paciente em choque cardiogênico ou um paciente com ICC. E aí, pessoal, a gente tem uma série de manejos específicos para esse paciente com ICC, ICC refratária, tá? Uma ICC descompensada, de esquerda ou direita. Cada tipo de insuficiência vai gerar uma sobrecarga na função renal, beleza? Então, esse paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que estar sempre de olho na função renal dele, para manter essa função renal equilibrada, para não gerar uma sobrecarga no coração maior e evitar que esse paciente entre em choque cardiogênico, tá? Alguns problemas vasculares, como trombose da veia renal, tá? Alguns distúrbios de coagulação estão envolvidos com essas causas pré-renal. As causas renais são os danos propriamente ao tecido renal, tá? Então a gente tem as infecções, doenças autoimunes, algumas toxinas, tá? Alguns medicamentos, beleza? Então esses meios geralmente eles geram uma inflamação no tecido renal. Então alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem também gerar uma sobrecarga na função renal, porque eles são metabolizados no rim, beleza? Por exemplo, o ibuprofeno e etc. Tá? Alguns antibióticos, tá? Anfotericina B. Quando esse paciente, por exemplo, você sabe que o paciente está com um problema renal, ele vai ter que fazer um exame, vai ter que usar contraste nele? Vou ficar em dúvida. Será que eu vou permitir esse paciente usar um contraste à base de iodo, por exemplo? Então, a gente tem que ficar de olho em relação a esse manejo para a gente não agravar mais a situação da disfunção renal. No rim, então, a gente vai ter 5% dessa lesão sendo glomerular, tá? A maior parte sendo tubular, uma pequena parte sendo intersticial e uma pequeníssima parte sendo vascular, tá? Por isso que em alguns casos o paciente está com disfunção renal e apresenta proteinúria, mas boa parte dos casos a insuficiência vai ser gerada por uma disfunção tubular, e a gente viu que os eletrólitos, o manejo dos eletrólitos ocorre principalmente a nível tubular. Então, as alterações eletrolíticas, elas podem vir mediante uma disfunção tubular, mesmo que o paciente não entre em anúria ou oligúria, tá? Simplesmente por uma causa inflamatória, por uma causa persistente ali. Beleza? Então é interessante porque a gente vai precisar corrigir esses eletrólitos na clínica médica. Beleza? Então a gente tem um outro processo chamado de rabdomiólise, que é uma destruição do tecido muscular, há uma sobrecarga de proteínas a serem filtradas, a serem metabolizadas pelo rim, e isso gera um estresse renal muito grande, tá? A hemólise, então, quando o paciente sofre de alguma doença hemolítica também, essa hemoglobina vai danificar os túbulos, tá? E a gente tem algumas anemias falciformes, o lúpus também eritematoso, pode gerar essa insuficiência renal por esse mecanismo. E aí, pessoal, é interessante, então, que esses processos de hemólise, eles vão gerar prejuízos ao sistema renal, e a alimentação desse paciente, ela tem que ser hipoproteica, tá? Agora, quando o paciente está sobre a diálise, tá fazendo a hemodiálise ou uma diálise peritoneal, como ele perde proteína de uma forma muito abundante quando ele está fazendo essas terapias de reposição renais, anotem isso, tá? A dieta tem que ter um teor de proteína, sim. Então não vai ser uma dieta hiperproteica,
mas vai ser uma dieta com um teor considerável de proteína devido à perca de proteína para esse paciente, tá? Então, quando o paciente não evolui a ponto de necessitar de uma hemodiálise, a gente corta a proteína, tá? Agora, quando esse paciente evolui a ponto de precisar de uma diálise, uma terapia de substituição renal, a gente vai ter que manter o nível de proteína porque ele perde também de forma considerável. E as causas pós-renais, tá? A gente vai ter retenção urinária por um efeito colateral medicamentoso, tá? Devia também a hipertrofia prostática benigna, tumores na próstata também, cálculos renais, beleza? Tudo isso são consideradas causas pós-renais. Obstruções devido a neoplasias abdominais, câncer ovariano, câncer do colo retal, câncer do útero em alguns casos, tá? Eles estão relacionados então a essas obstruções. Então a gente tem algumas fases que a gente pode considerar da insuficiência renal aguda, tá? A gente tem um período de iniciação, ou seja, no início da insuficiência renal, o paciente ele começa a apresentar uma oligúria, tá? Então esse período de oligúria ele vai passar por um determinado período, depois a gente acha que o paciente voltou ao normal, porque ele passa por um período de diurese, ele aumenta a diurese como uma forma de compensação. Só que posteriormente ao período de diurese, a gente vai ter um período de oligúria, tá? Então, de anúria. Então, quando esse paciente vai evoluir para um mau prognóstico, tá? Ele vem da fase de diurese para a fase de anúria. Em alguns casos, ele vai evoluir da oligúria diretamente para a anúria, tá? Quando esse paciente ele vai voltar a restabelecer sua função renal, ele vai evoluir para a fase de recuperação. E essa fase de recuperação ela vai demorar até em torno de um ano, mais de um ano, beleza? E essa recuperação ela vai vir até esses valores laboratoriais se normalizarem. Então isso vai depender também da extensão da lesão que ocorreu sobre esses rins. Então a gente tem algumas manifestações clínicas, tá? Como o rim ele é responsável pela homeostase, praticamente todos os tecidos, todos os sistemas do corpo, eles sentem a presença da insuficiência renal, eles são atingidos pela insuficiência renal, tá? Esse paciente, ele vai se tornar mais letárgico, tá? A gente vai ter um agravamento da doença ali que já está instalada. A gente pode ter a manifestação de náuseas, vômitos e também diarreia, tá? A gente tem que observar o nível de hidratação de mucose, da pele, desculpa, e das mucosas. Então é comum esse paciente estar desidratado. A gente pode avaliar a mucosa oral, aqui as gengivas desse paciente, tá? A gente pode avaliar a mucosa ocular desse paciente para identificar esse nível de desidratação. Desidratação, tá? Em alguns casos pode estar relacionados também uma hipotensão. Então nem sempre que esse paciente vai estar retendo, ele vai estar com uma pressão arterial elevada, tá? A gente precisa fazer essas considerações de forma mais minuciosa. E lá na primeira aulinha que eu dei, pessoal, que eu falei sobre a teoria dos 4 humores, que eles identificavam quando uma pessoa estava doente, teria alteração naquele humor, e essa alteração poderia ser manifestada de diferentes formas, tá? O paciente renal crônico agudo, ele vai ter um odor que é característico, tá? Esse odor pode ser exalado tanto pela via oral desse paciente, tá? E quanto uma urina também de um odor mais concentrado, mais fétido. Agora, é muito comum esse paciente renal, ele apresentar o que a gente chama de respiração urêmica, aquele cheiro forte, tá? Que geralmente toma um quarto, uma UTI por inteiro, dependendo da gravidade, e é muito semelhante àquele odor de peixe, tá? Então, mais uma vez, mostrando a analogia do conhecimento antigo que a gente hoje conhece. Então, essa alteração do humor renal, da função renal, ela vai ser manifestada com esse fedor urêmico, tá? Com aquele hálito, com aquela halitose forte por meio do paciente. E aí, a enfermagem tem que trabalhar com isso, né? É muito comum a limpeza oral, a escovação de dentes ser esquecida pela equipe,
tá? Mas a limpeza, a escovação, a limpeza oral, ela é um fator importante e determinante na clínica, porque a boca serve de meio de cultura. Então, esse paciente, a gente tem que estar trabalhando ele para controlar também essa produção de odor. Como a gente tem aqui o corpo perde a capacidade de eliminar uma série de resíduos metabólicos e essas alterações eletrolíticas, o paciente pode ser acometido com uma fraqueza degeneralizada, uma sonolência, cefaleias, tá? Contratura muscular, então aquelas contrações esporádicas da musculatura, e num caso mais severo, esse paciente pode evoluir para convulsões. Beleza, pessoal? Então a gente tem alguns históricos e achados diagnósticos, a gente tem alterações na urina, tá? Uma variação do débito urinário, a presença de hematúria também, tá? Uma densidade dessa urina diminuída, beleza? Níveis aumentados de ureia e creatinina, que é chamada de azotemia, tá? É muito comum o paciente insuficiente ele perder grandes quantidades de potássio na urina, tá? Então a gente tem um declínio da taxa de filtração glomerular. Desculpa, então a gente vai ter um acúmulo desse potássio no sangue, tá? Então essa hipercalemia, a gente vai ocorrer esse aumento da concentração de potássio na corrente sanguínea devido à incapacidade do corpo eliminar ele, beleza? E esses pacientes com anúria ou ligúria, eles estão em maior risco, tanto de hipercalemia, tanto de hipercalcemia, hipernatremia e etc. Porque eles vão tender a acumular esses elementos, tá? A hipercalemia, ela vai levar à arritmia e à parada cardíaca. Então, essas alterações eletrolíticas, principalmente ali relacionadas ao controle do potássio, elas podem desencadear os eventos arrítmicos, tá? A desencadear processos arrítmicos e levar o paciente a uma parada cardíaca, a uma confusão, tá? A uma alteração do nível de consciência também, beleza? A acidose metabólica ocorre porque o corpo perde a capacidade de eliminar esses ácidos, tá? Então o rim ele controla essa eliminação de ácidos e a gente perde essa capacidade, tá? Outra disfunção importante que pode ser cometida por esses pacientes é a anemia, porque a gente vai ter uma produção reduzida de eritropoetina, tá? A gente pode ter lesões gastrointestinais provocadas por esse aumento no nível de ureia, tá? Então isso vai inibir a absorção de alguns nutrientes e também vai gerar hemorragias, pequenos episódios hemorrágicos, tá? Diminuição do tempo de vida dos eritrólitos e a perda sanguínea, como eu já falei. A gente pode ver, então, alterações aqui no EAS, tá? Hematúria, então a gente vai ter a presença de hemácias ali no sangue, microalbuminúria, em torno de 17 micromiligramas por litro, então a gente vai ter essa presença de albumina na corrente sanguínea, na urina, desculpa, tá? A proteinúria, tá? Uma presença de proteína em elevada concentração na urina, glicosúria, presença de glicose, aumento do corpos cetônicos, de bilirrubina, do urobilinogênio, tá? Dos cilindros de modo geral, vão indicar aí uma insuficiência renal. Outros fatores, tá? Que são sinais mais clínicos, são edema, tá? O edema de face, principalmente pela manhã, esse paciente apresentando sinal de cassivo positivo nos membros inferiores, beleza? Lembrando que o edema ele indica um mau prognóstico, a gente tem que corrigir esse edema dando diuréticos para esse paciente, beleza? Palidez, cansaço, hipertensão arterial, então o rim descompensa, aí sim essa retenção de líquido pode desencadear um aumento da volemia, e essa volemia com um aumento da concentração de eletrólitos, fazendo com que o coração tenha que trabalhar de modo mais intenso, gerando uma hipertensão arterial, tá? Náuseas, vômitos, hipoglicemia devido à perda e um aumento do metabolismo corpóreo, então é interessante a manutenção dessa glicemia a cada 3 horas ou observação de sinais de hipoglicemia também nesse paciente, tá? Inapetência, prurido, petequias,
tá? Irritabilidade, alterações de sono, insônia, são alguns sinais característicos dessa insuficiência, tá? Então a gente viu aqui, a gente viu até aqui então mais ou menos a respeito da insuficiência renal. A gente pode identificar também essa insuficiência quando ela é de uma causa pré-renal ou quando ela é de uma causa renal, principalmente de uma necrose tubular, tá, aguda. Então, a boa parte das alterações da função renal, ela ocorre devido a uma necrose tubular aguda, então pode ser tanto por um processo infeccioso quanto por um processo inflamatório, tá? A gente vai ter aqui a presença de cilindros granulosos quando a gente tem essa alteração de necrose tubular, tá? A gente vai ter uma urina, em alguns casos, mais concentradas, uma densidade urinária maior também, tá? Então a gente consegue avaliar a diferença aí de uma causa ou outra pela avaliação desses sinais e critérios químicos, tá? Para diagnóstico a gente pode fazer alguns exames complementares, como ultrassom abdominal, tá? Uma ecografia, cintilografia também, a biópsia renal em alguns casos é necessária como um diagnóstico complementar. E aí, como tratamento, pessoal, o tratamento vai depender do que o paciente vai manifestar, beleza? Então, o mais importante na insuficiência renal é fazer com que o rim volte a funcionar. Então, é ofertar para esse paciente diuréticos que promovam um aumento do trabalho renal, repor a volemia também, em alguns casos. Então, a gente tem que restaurar o equilíbrio químico normal, evitar essas complicações até restabelecer essa função renal do rim. Em alguns casos, esse restabelecimento vai ocorrer na própria clínica. Em outros, ele vai iniciar na clínica e vai terminar em casa. Então, é importante a enfermagem sempre estar conversando com os familiares, tá? Essa conversa, ela é interessante para dar continuidade no tratamento, beleza? Devem ser pesquisados então e tratados a causa principal da lesão, tá? Essa insuficiência, se ela não atingir boa parte do tecido renal, ela pode ser reversível se tratada adequadamente, então é interessante identificar e tratar imediatamente, beleza? E as principais intervenções são a monitoração do balanço hídrico, tá? Então a gente tem que quantificar a ingesta e eliminação de água desse paciente, então existem tabelas que fazem esse controle, beleza? A gente tem que checar ali o volume de medicamentos que são injetados em bolos, volume de medicamentos que são injetados por via parenteral, tá? E a gente tem que controlar minuciosamente o que esse paciente pesa. Então, existem leitos que pesam o paciente, são os mais modernos, não é a realidade da maioria dos hospitais brasileiros, tá? A gente pode pesar fraldas, no caso, pesar a fralda antes e pesar a fralda depois, se esse paciente não está em sonda. Se esse paciente está com sonda, a gente fazer aquela análise diária do volume de líquido, do aspecto de líquido, tá? Então, a gente insere esse catéter urinário. Quando esse paciente está sondado, é mais fácil para a gente identificar esse débito, tá? A gente pode também aliviar o processo de micção. Então, às vezes, o paciente está com dificuldade de micção por algo impedindo ali a passagem do líquido. Então, a gente faz uma sondagem de alívio, o paciente alivia, descompensa aquela distensão no abdômen, tá? Principalmente essa distensão vesical, e isso promove um relaxamento, uma diminuição do estresse desse paciente. Galera, beleza? Então quando a gente tem alguma obstrução por tumor, alguma alteração tecidual, a gente tem que realizar procedimentos cirúrgicos para o alívio dessa obstrução, tá? Então, a gente tem alguns procedimentos de abertura, vão retirar essa massa, vão desobstruir para o rim voltar a funcionar normalmente. Tratamento medicamentoso com a dopamina, tá? E outros ionotrópicos, tá? E esses medicamentos, eles são utilizados para aumentar o débito cardíaco e eles aumentam também a perfusão renal, tá? Então, a dopamina sendo administrada com outros diuréticos, eles aumentam a perfusão renal, aumentando a taxa de filtração glomerular, beleza? E aí, com isso, a gente tem alguns alertas, tá? A gente tem que avaliar sempre os níveis de potássio nesse paciente, tá? Os níveis da corrente sanguínea de potássio, tá?
principalmente no paciente que está crítico a longo tempo acamado, paciente que apresenta alterações no eletrocardiograma, por exemplo, onda T apiculada, é muito comum o paciente com hipercalemia apresentar alterações no eletro, tá? E posteriormente esse paciente realizar a diálise, tá? Os processos de diálise, é interessante a gente fazer também avaliação do hemograma, avaliação ali sanguínea e avaliação também do EAS, tá? Nos casos de hipercalemia, quando esse paciente está então com um aumento do quantitativo de potássio ali, é muito comum a gente fazer a bomba de insulina e glicose, tá? Como que a gente vai corrigir a hipercalemia? Então a gente vai dar uma quantidade de glicose, geralmente em bolos para esse paciente, tá? Juntamente com a insulina. A insulina, pessoal, ela vai promover um aumento da absorção de potássio pelas células. Só que a insulina, ela baixa a glicemia do paciente. Então, quando você faz a bomba de insulina, nesse caso, você tem que infundir a glicose para não dar um choque hipoglicêmico no paciente. Beleza? Então, a insulina vai direcionar o potássio para dentro das células novamente. E o gliconato de cálcio, ele vai corrigir, em muitos casos, tá? Porque a hipercalemia, em algumas vezes, ela é acompanhada de uma hipocalcemia. E essa administração do gliconato de cálcio, ela vai facilitar a absorção de potássio pelas células. Beleza? O bicarbonato de sódio, ele pode ser administrado em alguns casos de acidose metabólica, tá? Então, em alguns casos de acidólise, a gente faz a correção com bicarbonato, tá? E, ao mesmo tempo, esse bicarbonato, ele promove um aumento de reabsorção do potássio para dentro das células. A gente viu aqueles manejos lá de modo simplório da função renal, tá? Então, esses eletrólitos, eles estão em comunhão ali, sofrendo esses processos renais. Então, dependendo como você maneja esse paciente, você vai facilitar ou não a reabsorção desses eletrólitos, tá? Essa terapia, no caso, é uma terapia de curto prazo, tá? E em alguns casos a gente tem que fazer restrições aí de potássio na dieta do paciente, tá? E a gente tem que realizar esse controle a longo prazo também, principalmente quando esse paciente já entra num processo de diálise. Se o paciente entra num processo de diálise, a gente tem que acompanhar toda vez que ele faz a diálise o nível de eletrólitos para fazer a correção, beleza? Então esse é um alerta de enfermagem para estar atento a isso aí na clínica. Tá? Então, os tratamentos de enfermagem para insuficiência renal aguda, tá? Ele vai direcionar para a atenção do distúrbio primário, monitorar as complicações, tá? Fazer a compensação eletrolítica se necessário, tá? Avaliar o processo e a resposta do paciente perante a isso, tá? Oferecer apoio físico e emocional aos pacientes, porque não é fácil encarar esse diagnóstico de insuficiência renal, está sempre comunicando com a família o que está acontecendo, tá? E quando essa insuficiência ela é tratada logo no início, como a gente viu, ela pode ser sim reversível, tá? A gente tem alguns manejos, são chamados manejos colaborativos, que não envolvem somente a enfermagem, tá? Então a gente tem que fazer a reposição de volume para a gente compensar a perda, tá? Principalmente no caso aí de diálise, tá? Então a gente tem que, dependendo, a gente vai fazer uma reposição leve, em torno de 1.500 ml em 24 horas, tá? Quando esse déficit é moderado, a gente vai dar em torno de 5% do peso corporal. Quando o déficit é grave, a gente vai dar um volume maior do que 5%, em torno de 3.000 ml em 24 horas. Beleza, galera? Uso de diuréticos, furosemida, tá? O manitol. No caso aqui, eu sou sempre a favor desse diurético, porque ele é um diurético osmótico, ele não sofre manejo, tá? Então ele não gera lesão ao tecido renal, ele promove aumento do fluxo plasmático renal, isso facilita o rim voltar a funcionar melhor do que os outros diuréticos, tá? Vai prevenir a oligúria, tá? Aumenta a excreção de água. Então, no caso aqui, por exemplo, o paciente está hipertensivo, a pressão lá em cima, oligúria, tome diurético nele, tá? Então, promove o aumento do fluxo sanguíneo renal, como eu dei o exemplo do manitol. Eles vão levar a taxa de filtração glomerular e estimular o débito urinário.
A dopamina em doses baixas, ela pode ser utilizada para estimular a vasodilatação e com isso aumentar a perfusão renal, ou seja, o volume de sangue que chega ao rim, tá? E as doses intermediárias, elas são utilizadas, tá? Geralmente em pacientes hipotensos, então a gente vai ter a melhora da PA e do débito cardíaco. Aqui, pessoal, esses valores estão trocados, tá? Então, aqui no caso seria 22 microgramas por quilograma por minuto e aqui em cima de 3 a 6. Tá? A gente tem que estar sempre atento a doses aqui, beleza? Superiores a 7 microgramas, beleza? Na realidade aqui é 2 microgramas por quilograma por minuto. Beleza, pessoal? Se a gente identifica que foi um agente tóxico, algum fármaco que gerou essa insuficiência renal, a gente tem que fazer essa remoção imediata, tá? No último caso, pessoal, as terapias dialíticas, como a gente viu. E essa terapia dialítica, ela vai ser semanal, existem os cuidados para isso, a gente não vai abordar isso aqui nessa aula de hoje, beleza? E a gente está também atento com a nutrição, tá? Uma dieta rica em carboidratos para prevenir a proteólise. Então, um paciente com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal, problemas cardíacos, ele é um paciente que está com a taxa metabólica muito elevada. E isso é muito interessante, que a taxa metabólica, ela tem que ser identificada para a gente, por exemplo, regular um paciente no ventilador mecânico. Então, imagine um paciente com uma taxa metabólica elevada, com problema cardíaco, tá? Sedado, gerando insuficiência renal, aumentando ainda mais o estresse metabólico desse paciente, a gente vai ter que diminuir, tá? Essa taxa metabólica através ali de uma regulação no ventilador mecânico, através de sedativos e etc. Só que os carboidratos, como eles são uma fonte direta de energia, a gente tem que aumentar o consumo de carboidratos para o corpo ter um suporte energético suficiente para superar essa demanda, tá? Então, a gente vai repor eletrólito dependendo da variação, se vai ser alto ou baixo o nível de proteínas, de sódio, de potássio e etc. Beleza? Corrigir os distúrbios hematológicos e transfusão de sangue se necessário, então tem todos aqueles cuidados com a bolsa de transfusão de sangue, a gente tem que manter o sangue fora da geladeira em no máximo 30 minutos, até ele equilibrar a temperatura com o meio externo, beleza? A gente não deve infundir um sangue que está para fora da geladeira por mais de 30 minutos. Durante a transfusão sanguínea, a gente tem que monitorar os sinais vitais a cada meia hora, se possível. Tá? Se o paciente já está ali monitorado numa unidade de terapia intensiva, ficar atento aos sinais ali cardíacos, aos parâmetros ventilatórios desse paciente. Tá? Atenção para os sinais de anemia, tá? Para as alterações também de coagulação. Quando essa insuficiência é pós-renal, a gente vai realizar o alívio através da desobstrução com cateterismo urinário, nefrostomia, tá? Estande uretral em alguns casos, a litrotripsia, tá? A prostatectomia. Então, a gente vai descompensar o que está obstruindo. Em alguns casos cirúrgicos, mas aqui a enfermagem atua principalmente no cateterismo urinário, gerando um alívio para esse paciente. Tá? É interessante a gente fazer a cultura de urina, tá? E antibiótico terapia, porque boa parte desses processos de insuficiência pós-renais, eles são causados também por infecções renais ali da uretra, tá? Enfim, tá? E realizar também o balanço hidroeletrolítico, tá? Então, durante a monitoração do balanço hidroeletrolítico, a gente tem que avaliar a hipercalemia, tá? A hipercalemia vai ser o distúrbio que pode gerar um prejuízo, um risco imediato à vida, tá? Sendo observado na insuficiência renal, tá? A observação dos líquidos parenterais, dos líquidos orais, tá? De todos os medicamentos que são utilizados nesse paciente, como eu falei. Então, quando a gente for avaliar esse balanço hídrico, a gente tem que avaliar tudo que é ingerido pelo paciente e a gente tem que avaliar a sua taxa metabólica também, então a sua função cardíaca, o estado músculo esquelético, tá? Principalmente para avaliar a função aqui em função da hipercalemia.
Beleza? Monitorar o débito urinário, a presença de edema, distensão das veias jugulares, então pode ser um indicativo também aqui de alterações na função renal. Alteração dos sons cardíacos, respiratórios, então indica ali alterações de eletrólitos, de volume de líquido extracelular e pesar esse paciente diariamente. Beleza? Então a gente vai levar em consideração a quantidade de eletrólitos ingerida e de água versus a quantidade que é excretada. E a gente sabe que o líquido e os eletrólitos serão excretados pelos rins, pelo sistema gastrointestinal, pela nossa pele e também pelo nosso tecido, pelo sistema pulmonar. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem alguns sinais e sintomas desses desequilíbrios hídricos. Beleza, galera? Então, como a gente tem esse material complementar e devido ao tempo da nossa aula, vou deixar aqui como material para vocês darem uma olhada. Beleza? A gente tem sinais de perda de líquido, por exemplo, a gente tem um aumento da frequência cardíaca para compensar essa perda de líquido. Agora, se a gente tem um ganho de líquido muito grande, essa frequência já diminui, tá? Uma hipovolemia, ela pode ser identificada como um pulso filiforme ou irregular, uma diminuição da pressão arterial, uma redução da pressão venosa central, nesse caso, quando esse paciente está com cateterismo, aí avaliando essa pressão venosa, tá? E aqui vocês depois dão uma lidinha nessas tabelas, beleza? A gente tem a mucosa oral ressecada, beleza? E aí aqui o diagnóstico enfermagem, a gente tem o volume de líquido deficiente, a gente vai ter que fazer aqui uma série de intervenções, como o controle rigoroso do débito urinário, o controle da frequência cardíaca, da pressão arterial, da pressão venosa central, quando a gente tem a possibilidade de avaliar isso, tudo bem. Elevação da pressão arterial e edema, ou diminuição do volume urinário, a gente pode ter um diagnóstico relacionado ao excesso de líquidos, tá? Então a gente vai ter que ter o controle, a mensuração dos sinais vitais, tá? A mensuração do peso diário, o controle rigoroso da ingesta hídrica. Então o paciente está retendo, diminui o volume de líquidos parenterais, diminui o volume de líquidos que é absorvido por forma oral. Beleza, pessoal? Então, algumas alterações laboratoriais vão gerar riscos de desequilíbrio de volume de líquidos. Então, a gente vai ter que fazer esse mesmo controle de ingesta, de sinais vitais e de eliminação desse paciente. Beleza? Essa tabelinha está mostrando aqui algumas alterações que são evidentes na hipercalemia, tá? E também na hipocalemia. E a gente tem aqui alterações no intervalo PR, ondas T altas e apiculadas em formas de pico, chamadas de ondas T na forma de tenda também, tá? Prolongamento, complexo QRS alargado, são algumas alterações a nível de eletrocardiograma. Depois vocês pegam essa tabelinha e dão uma lida. A gente tem as alterações também da hipernatremia, ou seja, um aumento da concentração de sódio na corrente sanguínea, tá? A gente tem que monitorar esses sinais vitais, o balanço hídrico a cada hora em alguns casos, tá? Pesar esse paciente diariamente, calcular o que ele está ingerindo de líquido, tanto por via oral quanto por via parenteral, verificar se esse paciente está com sonda vesical de demora, verificar o volume de líquido, se esse paciente está com fralda, pesar essa fralda, tá? Pesar as roupas do paciente em alguns casos. E dependendo da UTI, da unidade, a gente vai ter algumas tabelas que orientam esse trabalho aí. Beleza, galera? A hipocalcemia também, aqui está descrito de forma errada, também é um sinal que a gente tem que ficar de olho, a hiperfosfatemia, tá? Tudo isso pode estar alterado aí durante um prejuízo da nossa função renal. Beleza, galera? Então, acidose metabólica também, a gente tem que corrigir, tamponando essa acidose. É muito comum o paciente apresentar essa respiração do tipo Kussmaul, náuseas, vômitos, fraqueza, apatia generalizada em situações de acidose metabólica. Lembrando que pacientes com a diabetes descompensada, ele vem apresentar essa respiração do tipo Kussmaul, tá? Que é uma respiração cíclica, tá? Seguidas por períodos de apneia, beleza? E é um sinal ruim clínico quando esse paciente está apresentando esse tipo de respiração. Tá? Alguns sinais aqui relacionados à uremia, beleza? E aí, de modo geral, pessoal, para a gente finalizar essa aula,
a enfermagem vai trabalhar reduzindo essa taxa metabólica, tá? Reduzindo a taxa metabólica, a gente diminui o catabolismo, tá? E a diminuição do catabolismo, a gente diminui a produção de creatinina, de ureia, etc. Facilita o trabalho renal, aumentando o repouso no leito desse paciente, tá? Então é muito importante a vigília, o horário de vigília, o horário de sono. Deu uma noite, não ficar acendendo a luz, tá? Deixar o paciente repousar, tá? Fazer controle de febre. Então, se o paciente apresenta febre, a taxa metabólica dele aumenta. Então, a gente tem que identificar febre e infecção. Geralmente, esses pacientes com insuficiência renal aguda, eles são mais sensíveis a desenvolver febre e são mais sensíveis a desenvolver quadros de infecção e evoluírem também para sepse. Tudo bem? Promover uma maior função, uma função pulmonar mais equilibrada, tá? Então, avaliar a função pulmonar de modo mais específico, avaliar o padrão de ventilação desse paciente, tá? Prevenir infecções. Então, como eu falei, esse paciente está mais suscetível, esse paciente corre um risco imunológico maior. Prevenir cuidados cutâneos, então avaliar nível de hidratação, massagear esse paciente, aumentar a circulação periférica desse paciente, mobilizando esse paciente, fazendo mobilidade no leito, tá? E também prestando apoio. E aí, pessoal, para finalizar, a gente tem a sondagem vesical, eu não peguei aqui para entrar nessa parte, tá? A gente tem a sondagem de alívio, que ela é de uso imediato, para dar alívio ao paciente ou para coletar urina para exames. Então, geralmente a sondagem de alívio ela é feita para desobstruir, para o paciente urinar ali, para diminuir essa distensão abdominal do paciente. E a sondagem de demora ela é feita em alguns casos para controlar o balanço hídrico, pacientes com descontrole da função de micção, pacientes que perderam esse controle da micção, pacientes acamados graves. Então, se a gente pega um paciente idoso, acamado grave, que está usando fralda, está urinando sobre a fralda, o paciente apresenta úlcera de pressão, ele tem um risco de apresentar úlcera de pressão, a gente vai avaliar ele através de uma escala chamada de escala de Braden, tá? Para avaliar o risco de úlcera de pressão. E com isso, quando você vê que o paciente está bem debilitado, se urinando, dando trabalho à equipe, a equipe tem que estar sempre lá limpando, trocando fralda, em alguns casos a gente tem que utilizar a sondagem de demora. Paciente pós-cirúrgico, paciente passou por grandes cirurgias, ele tem que fazer a utilização da sondagem de demora. E aí, o manual da Anvisa 2016, ele é utilizado para dar um norte aí na utilização da sondagem, do controle do tempo de utilização. Lembrando que não é ideal permanecer esse paciente por muito tempo com o uso da sonda de demora devido ao risco de infecção. Beleza, galera? Quando então esse paciente perde e a gente precisa substituir essa função renal, a gente vai substituir essa função renal através principalmente de dois meios. A hemodiálise, tá? Onde é feito um processo aqui em uma das artérias do paciente e esse paciente vai ser acoplado a uma máquina que vai realizar a função que o rim faz, tá? E o processo de diálise peritoneal. Todos esses processos envolvem manejos e cuidados de enfermagem. E como eu falei no início, a gente está dando um geralzão sobre pacientes críticos, tá? Não é o objetivo a gente falar de SAI aqui. Então, pacientes renais, para a gente finalizar o intuito dessa aula, identificar o volume de líquido que ele está sendo eliminado, identificar pressão arterial, sinais vitais, alterações do nível de consciência, identificar alterações nos níveis de eletrólitos para fazer a reposição, usar a dopamina se necessário, usar os diuréticos se necessário. Lembrando que a evolução, o mau prognóstico da função renal, ele implica num aumento do metabolismo, que implica no aumento do catabolismo e esse paciente vai evoluir para óbito. Beleza, galera? Então a gente finaliza por aqui essa parte de avaliação da função renal. Acredito que a gente trabalhou de forma bem específica esse tema, também pôde revisar aí de forma mais geral para algumas pessoas que já deixaram esse conhecimento para trás, tá? Eu acredito que essa dinâmica que eu trouxe aqui
Não entrei muito na SAI, mas a gente tocou em alguns pontos aqui importantes a serem considerados na clínica de UTI. Beleza, galerinha? Fique com Deus e a gente vai dar continuidade no nosso curso, vendo aí então a parte pulmonar, a parte patológica. Grande abraço, até a próxima aulinha. Valeu, fique com Deus.